Muito bem, gente. Iniciando o programa por aqui, vamos falar que o advogado Frederico Wassef apresentou outra versão para justificar o motivo de ter escondido Fabrício Queiroz em uma casa no nome dele em Atibaia, no interior do estado de São Paulo. Em entrevista à Veja, o Wassef disse que tinha informações sobre um possível atentado contra Queiroz e que a família Bolsonaro seria responsabilizada pelo crime. De acordo com o advogado, Queiroz estaria jurado de morte por forças ocultas, sem revelar de quem se tratavam. O Wassef disse que a morte de Fabrício Queiroz seria parte de uma fraude, comparando ao depoimento do porteiro do condomínio do presidente Jair Bolsonaro no caso do assassinato de Marielle Franco. O advogado ainda confirmou que escondeu do presidente e do senador Flávio Bolsonaro toda essa trama que eu relatei a vocês e ainda o paradeiro do ex-assessor. Em sua nova versão, o Wassef diz que sabia que Queiroz ficou em sua casa em Atibaia em vários períodos, mas não confirmou quais datas foram. Ele ainda afirmou que considera que salvou a vida do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Já uma pesquisa Datafolha, divulgada exatamente hoje, sexta-feira, apontou que 64% dos brasileiros acham que o presidente da República sabia sim do paradeiro do ex-assessor de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. O Datafolha ouviu 2.016 pessoas por telefone nos dias 23 e 24 de junho e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já que o Constantino está paz e amor nessa sexta-feira, ele começa o programa de hoje. Vamos lá, Paulo. Olha, essa história aí que o advogado Wassef revelou numa entrevista à revista Veja, né, é um tanto impressionante. Eu diria que ela é crível até, uma vez que você tem aí esse caso da Marielle, daquele depoimento do porteiro que foi muito esquisito aquilo, né? Muita gente nas redes sociais e até jornalistas fazendo sim ilações ou até acusações levianas e tentando envolver o nome do presidente e da sua família no assassinato da Marielle, né? E o caso do próprio Adélio Bispo, que deu a facada que quase tirou a vida do presidente durante a campanha e que até hoje muitos não estão convencidos de se tratar de um caso isolado, por mais que ele seja alguém com algum tipo de distúrbio mental. Isso não impede que ele tenha sido usado de alguma maneira, né? Essa é a crença de muitos. Então, nesse quase drama de novela, né, talvez mexicana, você pode acrescentar mais um capítulo aí, né, dessa história um tanto fantasiosa, talvez, de que havia uma ameaça para matar o Queiroz e colocar a culpa no presidente e tudo mais. Mas o que temos de concreto até hoje é que o Wassef, então, mentiu antes, né? Quando ele dizia que não sabia do paradeiro em entrevistas, quando ele dizia que não sabia que ele estava na sua casa e tudo mais, que ele dizia que era ligado a questões de saúde. Então, cada hora uma versão nova. E esse é o problema, né? De você ir puxando sempre da cartola um tipo de narrativa, você acaba se perdendo. Ele tinha, justiça seja feita, ele tinha dito na entrevista da CNN que ele não poderia revelar os motivos e quando ele o fizesse ia ficar muito claro para todos que ele estava tentando proteger o próprio Queiroz e o presidente e tudo mais. Então, de novo, vai ter gente que vai acreditar, né? De novo, a história pode até ser crível já num ambiente meio surreal em que estamos vivendo no país, né? Mas eu continuo achando tudo isso muito suspeito, para dizer o mínimo. Então, só tem uma postura adequada, né, a tomar aqui, cobrar mais investigações e ir até o final dessa história toda, né? Vamos ver se ou aí indícios, até porque o advogado não apresentou nada, ele revelou lá na entrevista, né, que essa trama toda para pegar o Queiroz sem dar nenhum tipo de prova ou até mesmo indício concreto disso. Então, vamos ver, né? Se ele apresentar isso aí, eu estou disposto a acreditar, por que não? Mas hoje eu me reservo o total benefício da dúvida com uma grande pitada de desconfiança nessa história um tanto estapafúrdia. Thaís Oyama, quanto mais esse Wassef fala, fica pior para o presidente da República? Parece que sim, né, Paulo? E o Rodrigo tá realmente Rodriguinho Paz e Amor hoje, porque para dar um voto de confiança a essa altura para o Frederico Wassef, só tendo muita bondade no coração e acreditando muito no ser humano, né?
Olha, o Frederic Vassef, ele conseguiu em uma semana liquefazer, carbonizar, destruir toda a cota de credibilidade que um dia ele teve direito, né, Paulo? Bom, ele disse primeiro que não sabia onde estava o Queiroz, pois o Queiroz foi encontrado na sala da casa dele. Depois, ele disse que não conhecia e nunca tinha falado com o Queiroz. Aí, ontem, o Jornal Nacional mostrou uma reportagem com testemunhas dizendo que o Vassef não só levou, como pagou a hospedagem do Queiroz no hotel em Atibaia. Agora ele vê que essa história bem maluca, né, que ele escondeu o Queiroz por questões humanitárias, depois ele disse que escondeu porque queriam matar o Queiroz, daí ele ainda diz que o presidente e o Flávio Bolsonaro, cliente dele no caso Queiroz, não sabiam que ele escondia o Queiroz em casa. Olha, então o senhor Frederic Vassef já deu provas que ele não tem problema nenhum em trombar com a verdade e depois sair assobiando com a cara mais lavada desse mundo, né? Portanto, acho que nem vale a pena a gente dar muito ouvido para o senhor Frederic Vassef. Acho que daqui para frente ele vai ter que contar essas histórias dele aí para a polícia. Mas eu queria falar da sua última questão aí. Você falou também dessa pesquisa que falou sobre o presidente Bolsonaro, né? E parece uma catástrofe, imagina, para um país ter um mandatário em que 64% dos brasileiros acham que mentiu. Parece uma catástrofe e é uma catástrofe, né? Mas só que, em termos práticos, o Paulo, me disse um analista de pesquisas hoje, isso não quer dizer absolutamente nada. Esse analista, que tem muita experiência em pesquisas, me lembrou do caso Lula, do caso do Mensalão. Também no caso Lula, lá nos idos de 2015, pouca gente acreditava na versão do Lula, né, de que ele tinha sido traído, acho que todo mundo se lembra. Ele disse isso, nunca disse quem havia traído ele, mas fez uma cara muito compungida, disse que não sabia de nada, que tinha sido traído. Ninguém acreditou, mas mesmo assim, ele não só terminou o mandato dele, como ele saiu de lá com 80% de aprovação. Então, lembre esse analista que tanto lá como cá, o que mandou e o que vai mandar agora na popularidade do presidente é o estado da economia e só isso. E me chamou muito a atenção também, Thaís, a permanência dos 32, né? Cerca de um terço aí da população achando o governo ótimo e bom, mesmo numa pandemia e mesmo depois da prisão do Queiroz, né? Josias de Souza. Quando o Fabrício Queiroz foi preso num simulacro de escritório do Frederic Vassef em Atibaia, eu confesso que tive má impressão do então advogado da família Bolsonaro. As primeiras explicações do doutor reforçaram a minha sensação de que ele poderia ter violado a ética da advocacia e a própria legislação. Mas depois de ler essas manifestações mais recentes do doutor Vassef, eu é que estou me sentindo meio culpado por desconfiar dele, porque nós estamos diante de uma alma superior. O Vassef conta que soube que o Fabrício Queiroz estava às voltas com um câncer, ele ficou sensibilizado. O amigo do Jair Bolsonaro tinha... O amigo do Queiroz, o Jair Bolsonaro, tinha cortado relações com o Queiroz. O ex-chefe dele, o Flávio Bolsonaro, se distanciou completamente, segundo o Vassef, do operador da rachadinha lá. E aí o advogado decidiu ajudar. E ele fez isso não porque fosse advogado do Flávio Bolsonaro, mas por uma razão 100% humanitária, como ele disse na entrevista à revista Veja. Nós estamos diante de um ser humano especial. Depois, o Vassef descobriu que havia uma trama para matar o Queiroz e colocar a culpa na família Bolsonaro. Tramava-se acusar o presidente, segundo ele soube, acusar o presidente e o seu filho de uma queima de arquivo para evitar uma delação, o que seria naturalmente uma fraude, porque não havia o que ser delatado. A partir desse momento, além de proteger a vida do Queiroz, o Vassef passou a favorecer o presidente e o seu filho, evitando que um cadáver lhes caísse no colo. E fez isso sem avisar os Bolsonaro. O presidente poderia ter acionado a Polícia Federal, mas por que preocupá-lo com algo tão trivial? Aí o doutor Vassef se revelou um sublime cultor da amizade. Tratado como criminoso, o advogado diz que o Judiciário e o Ministério Público do Rio deveriam agradecer a ele, porque se não fossem as suas iniciativas, o Queiroz não estaria vivo hoje. E o Bolsonaro e a família dele
estariam sendo investigados por um suposto assassinato. O advogado disse ter pedido desculpas ao presidente depois que o Queiroz foi preso por eventual dissabor que tenha causado a ele, mas não receia ser esquecido pelos Bolsonaro. Além de todas as qualidades que fazem dele um ser especial, o Assef realçou a sua lealdade, diz que não trai ninguém nunca. E aí a revista Veja registrou uma frase que me pareceu simbólica, uma frase do Assef, ele diz: não se deveria virar as costas para antigos aliados. Um observador maldoso poderia interpretar isso daqui como um recado, mas o próprio Assef sepulta qualquer suspeita ao encerrar a entrevista. Ele disse no encerramento: eu amo o presidente. Eu confesso que fiquei decepcionado comigo mesmo por ter pensado mal de alguém como o doutor Assef. O culpado sou eu.